Salve, salve, minha gente querida! Sintam-se abraçados. Eu sou Patrícia Ferrer e esse é o Multi de Multiplicar, o programa que te conecta com coisas boas. E eu já começo mandando um recadinho rápido. Se você curte o Multi, inscreva-se no canal, passe adiante, curta, compartilhe, clique no sininho quando você se inscrever para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos ajudar esse canal a crescer. A apresentadora agradece muito! Hoje, gente, vamos falar sobre literatura. Para isso, estou aqui com essas duas feras, os professores, doutor Rafael Otati e o mestre Mário Félix. Que honra receber vocês, meninos! Prazer é todo nosso. Com Ai, muito certeza. bom, muito bom. Oi, mãe, tô no YouTube. Adorei. Gente, já deu pra perceber que eles são duas figuras incríveis. Eu já tive a honra de ser entrevistada por eles no podcast deles, que depois a gente vai falar muito aqui na entrevista. E eu já quero começar perguntando, tentando, na verdade, desmistificar esse conceito que algumas pessoas têm em relação à literatura, que é uma matéria chata, que é algo maçante. Por que vocês acham que isso acontece? Primeiro, doutor. Vai, doutor! Vai, doutor! Ele pode dar atestado literário, tá? E licenças poéticas. Exatamente. Quem quiser uma licença poética de 1 dia, de 3 dias, é só falar comigo, vou fazer um consultório literário. Eu acredito que o modelo de educação na escola, ele auxilia o aluno a não gostar de ler clássicos, por exemplo, porque a literatura, quando a gente escuta, vamos estudar literatura, são livros antigos, né, livros que viraram o que a gente chama de cânone, então escritores que se tornaram clássicos, né, que se imortalizaram. E pelo fato do ensino focar única e exclusivamente neles, muitas das vezes não fazendo o aluno ler, ou fazendo ele ler por ler, ele acaba desgostando e não conseguindo desenvolver esse prazer que a leitura pode dar. Ele não consegue nem ler na escola aquilo que ele gostaria de ler e gosta de ler fora da escola, ponto 1, e nem sempre consegue relacionar com a vida dele, porque certas escritas, por mais que elas tenham se tornado importantíssimas, são datadas de séculos atrás. Então, certas coisas não se relacionam, né? É porque, infelizmente, o nosso ensino é muito utilitarista, né? É. Você vai pra escola focado naquilo que vai ser o que você vai precisar pro pré-vestibular. Ou que você vai precisar pro resto da vida. Então, o próprio ensino acaba tirando um pouco desse prazer da literatura. Quando você pega aleatoriamente um livro, eu tô dando romantismo, toma José de Alencar, leia. E é o pior, né? Você tem o romantismo, então você estuda que ele tem determinados momentos, em cada momento você tem determinados autores, e você vai catalogando eles, sendo que muitas das vezes tem obras ali que a gente estuda como romântico. Machado de Assis, por exemplo. Exatamente. Aquela frase famosa dos livros de literatura de escola. Machado Ele começou como escritor romântico e terminou como escritor realista. A tríade realista é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Pois é. E isso tudo atrapalha muito e te tira o prazer, porque a literatura ela é justamente aquilo que foge desse tipo de catalogação. Ela foge dessas regras, ela questiona, ela te leva a pensar, a problematizar as coisas. Então, o ensino de escola específico, pelo menos do jeito como ele está hoje, acaba atrapalhando bastante. Não, e fora que desde a alfabetização o aluno vai sendo empurrado. Ele começa a aprender a ler, mas aí vai sendo empurrado, ele tem dúvida, mas vai, continua, e chega no ensino médio, ele sabe ler, mas é uma coisa funcional. Ele sabe ler, mas não sabe interpretar. E você dá um livro para ele que, poxa, é do século XIX às vezes, ou até pode ser um livro atual, mas é um escritor mais maduro, que não tem uma linguagem, tem uma linguagem menos acessível. E a criança fica perdida, o adolescente fica perdido. Você tira o prazer dele da leitura. Eu acho que muito também o profissional da educação ele tem que contextualizar muito. E levar a debates também, né? Fazer o aluno ler para que ele possa debater aquilo, tornar aquilo algo com o qual ele se identifique, ou com o qual ele possa perceber na sociedade aquilo acontecendo. E não só ler para fazer uma prova de múltipla escolha ou de pergunta bate-pronto, né? Não, pois é, pelo amor de Deus, gente. Chega daquele debate se Capitu traiu ou não Bentinho. Não! Isso já foi. Isso acabou na década de 60 e todo mundo esqueceu de contar.
Mas isso também tudo bem que os professores eles precisam seguir as Sim. normas do colégio e também do sistema educacional. Mas vocês não podem também ter uma liberdade maior, o professor usar a sensibilidade dele para tentar também se aproximar do aluno e fazer com que a matéria seja interessante? Porque é exatamente o que vocês falaram, o sistema leva para um lado chato, o próprio sistema. Mas o professor tem um pouco essa liberdade ou não? Depende da instituição. Porque tem que cumprir as regras, as Às normas. vezes nós não podemos abordar certos livros, como tem um livro polêmico que é o Curtiço, do Aloysio de Azevedo, onde você tem problemas sociais para a época e é retratado a homossexualidade, Prostituição de adolescente. Exatamente. Então, certas instituições preferem empurrar essa sujeira para baixo do tapete e não levar isso à discussão, que seria muito mais frutífero a discussão. São coisas que existem, são coisas que a sociedade apresenta, nós temos que debater. E como a literatura pode agregar positivamente na vida das pessoas, hoje em dia? A literatura é transformadora. Por exemplo, tem um livro chamado Nada de Novo no Front, que é do Éric Maria Remarque. Ele foi lançado em 1934. O Éric Maria ele lutou na Primeira Guerra Mundial, viu os horrores da guerra e escreveu contando os horrores da guerra, como a transformação psicológica de um jovem fica totalmente destruída, de um jovem de 19 anos. E em 1937 Hitler mandou queimar os livros dele na Alemanha. Ele teve que se refugiar na Suíça, depois foi para os Estados Unidos, porque ele foi perseguido, porque não era ideal de pacifismo. Então a literatura ela te apresenta uma possibilidade de mudança. De questionamento. Sim, e o Mário está dando um exemplo de um livro que foi escrito na contramão do que estava acontecendo, né? Então tem a guerra, o cara escreve um livro que é o completo oposto, que é o pacifismo. Mas você consegue isso com livros que expõem cruamente, o caso do Curtiço, que ele deu o exemplo. Nós temos toda uma literatura brasileira contemporânea que resgata acontecimentos da ditadura militar, que é importantíssimo, né? Também não empurrar para o tapete isso, e ele vai te expondo as coisas para te acertar no teu emocional, para fazer você parar e pensar, caramba, poxa, se eu fosse aquela pessoa. A literatura é aquilo que te possibilita pensar para além de você, né? Te conecta com outro ser humano. E aí, aquele momento que você está lendo é aquela viagem que você deixa de ser você mesmo e passa a ser, no meu caso, né? Que sou homem, passa a ser uma mulher. Ou você tem contato com essa experiência diferente, ou de outra época, ou de época futura. Né? Toda uma literatura de ficção científica também que lida com isso. E, por exemplo, em 1938, Jorge Amado, Capitães da Areia. Também. Onde ele revela a realidade de meninos abandonados num contexto de uma Bahia, a cidade de Salvador. Os meninos moram no armazém na praia e mostra toda a humanidade por trás de meninos em situação de rua. Coisa que muita gente não tem essa empatia. Então a literatura ela também é empática. Ela faz você questionar essa empatia. Mário é professor de português também. Uhum. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Doutor Rafael e mestre Mário. Chamou o carimbo. Chamou o carimbo. Chamou o carimbo. Já vimos. Ó, doutor Rafael. Difícil. Rafael Otati, doutor Não, agora literário. uma curiosidade. O que vocês sentem quando vocês escutam frases com seja, menos, pra mim fazer e outros termos equivocados? Por favor, doutor. Bom, quando eu escuto, na verdade, por eu ser professor e ler muito, enfim, tanto de gramática quanto a minha área, que é a literatura, eu presto atenção, chamo a minha atenção, é claro, tenho costume de ler livros que são escritos, afinal, de norma culta, mas eu acho que a coisa mais importante é ver em que lugar isso está sendo dito. Porque só é erro, na verdade, bem entre aspas, só vai se constituir como erro se o local onde a pessoa está falando não for adequado àquilo que ela está dizendo. Por exemplo, utilizar um "pra mim fazer" numa entrevista de emprego pode custar um emprego. Pode fazer ela perder a vaga. E aí vai ser um erro, nesse caso. Mas se a gente está numa conversa
enfim, num restaurante, uma pizzaria, e a pessoa fala, não, porque pra mim fazer isso aqui, eu vou prestar atenção, volto a dizer, pela minha experiência, pela minha leitura, mas não se constitui um erro, ele é um elemento de fala. A pessoa não tem que seguir a norma culta o tempo inteiro. Uma frase do Pasquale, que é gramático e que fez sucesso, inclusive, chamando atenção para como as pessoas falam, tem aquele comercial antigo dele, de loja de cadeia de fast food, que eu não vou dizer o nome, não nos patrocina, mas ele consertava a musiquinha daquela rede. Mas mesmo ele falou, olha, você não vai de terno pra praia. Você não tem que falar de acordo com a norma culta em toda e qualquer situação. Eu parto desse princípio. E a língua é um organismo vivo, né? A língua se adapta e se readapta a todo momento. Só você ver as gírias locais. Sim. Você vai chamar uma gíria local de erro? Não vai. Não. E assim, para você que tá me vendo agora, eu não sou fiscal de língua. Eu não trabalho 24 horas por dia. Eu só trabalho de segunda a sexta. E mesmo assim, algumas horas. Eu não vou ficar te fiscalizando. Toma uma multa por português errado. Não. Mas esse boom de internet que cada vez cresce mais, a gente percebe muitos erros de português. Que às vezes gritam e a gente se estremece. Como vocês veem isso? Lógico que muda, a linguagem vai mudando, as gírias vão mudando, mas vocês acham que as pessoas estão desaprendendo a falar e a escrever? Porque eu vejo tantos erros bizarros, de repente, junto, sabe? Uns erros que eu olho e falo, gente, dá uma sensação que as pessoas estão desaprendendo. Eu acho que tem um problema de costume tecnológico também. As pessoas hoje usam muito o GPS, então tem muita gente que não consegue dirigir se não tiver o GPS funcionando, que não tem mais o senso geográfico. Claro que não é todo mundo, mas enfim, acontece. Então acho que as pessoas tendo contato também com a linguagem que está se utilizando na internet, que é o local dela, como o Seis de Menos, que acabou virando meme. Né? O Seis de Menos virou um meme, ele é irônico, ele é sarcástico, em cima de um desvio de norma culta, né? Mas as pessoas, tendo contato com esse tipo de linguagem, acabam utilizando em muitos momentos que são inapropriados. Como, por exemplo, quando vai fazer uma prova, quando vai fazer uma entrevista de emprego. Aí você pede uma redação para uma prova, para um vestibular, e o teu aluno escreve como se estivesse escrevendo uma mensagem de WhatsApp. Porque ele está tão acostumado a digitar no celular que isso faz com que a linguagem dele, digamos, comum, aquela que ele fala sem pensar nada, se apropria dos mesmos elementos. Porque a língua é econômica, ela tem que transmitir a maior quantidade de informação possível na menor quantidade de tempo. Então, você imagina, por que as pessoas habilitaram áudio no WhatsApp? Porque escrever dá trabalho. Dá trabalho ficar lá. Então você vai economizando as palavras. Não é que você vai usar isso toda hora, todo dia. Você vai economizando para poder transmitir uma informação mais rápida. Porque hoje em dia, né, nesse Ninguém mundo tem muito líquido, tempo. Não. Bauman já dizia, modernidade líquida, tudo acontece muito rápido. Escapa pelas mãos. Pois é, então a galera perdeu tempo. Aí talvez a grande questão seja essa, da adequação do discurso, né? No WhatsApp, beleza, mas na redação para o vestibular... Exatamente, não é E no dia a dia? E no dia a dia, numa conversa, numa situação social? Eu acho interessante as pessoas se entenderem. Principalmente. Se eu tô te entendendo, se você tá me entendendo, eu acho que tá bom. Se a pessoa fala uma coisa que acaba criando um duplo, triplo sentido, aí de fato é problemático. Mas se ela consegue dizer e você entende o que ela tá querendo falar, numa conversa assim, né, informal, do dia a dia, beleza. Mas se você vai deixar um recado na geladeira para seu namorado, sua mãe, seu pai, seu filho, enfim, quem quer que seja, e escreve de uma forma tal que a pessoa olha pro recado e não entende o que você está querendo dizer, logo é um problema. Com certeza. Mas esses erros passam e tudo bem. Sim. Depende da situação, depende da situação mesmo. Nós não somos puristas. Tem gente que defende a gramática vai ter pura. Vai ter professor que vai chegar e falar, não deve. Ponto. Tá errado. Conjugue o verbo certo. Vocês têm muita experiência como professores, no contato também com jovens.
Eu queria saber, assim, se vocês já vivenciaram, lógico que vivenciaram, né? Situações de superação em relação aos alunos e também situações de fracasso, onde havia algum tipo de desinteresse dos alunos. Queria que vocês falassem alguma coisa sobre uma história que marcou vocês em relação a essas questões. Uma história que sempre me marca é quando eu consigo fazer com que alunos decodifiquem aquilo que está sendo lido. Eu estava dando aula para uma turma de 5º ano que eu tenho. Eu decidi me aventurar. Eu dou aula em faculdade, dou aula em ensino médio, mas dessa vez eu decidi me aventurar no 5º ano para ver como é que é. E tinha um livro que era a adaptação do Mito da Caverna do Platão. Uma criança de 10 anos lendo o Mito da Caverna de Platão, mesmo que adaptado. Então, você traduzindo os nomes do grego, algumas coisas, a criança vai formulando um pensamento e a turma chegou à mesma conclusão sobre o final do Mito da Caverna. Eu achei isso fantástico. Que se você tiver paciência, você consegue ensinar. Você consegue realizar se você tiver paciência. E basta ter força de vontade. E se você tiver paciência, você consegue aprender também. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Porque ter calma, ter paciência e ir atrás, não desistir rápido. Tem textos que vão fazer você demorar mais tempo, mas esse tempo é necessário. De olhar um dicionário, por exemplo. Hoje em dia, os aplicativos de leitura, né, de PDF e tudo mais, ele já tem um dicionário embutido, torna tudo mais fácil. A gente teve que abrir, né, a Aurélio ou Ais, dar aquele tijolo. Nem fala, cara. E tem um tempo também para o corpo entender, para o cérebro se adequar. Tem um tempo. Mas, de novo, infelizmente, Patrícia, nossa educação utilitarista quer que o aluno decore para ontem, porque ele tem 300 provas para fazer. E essa história de decorar é tão ruim porque o aluno acaba não aprendendo. A Exato. gente vem desse sistema, todos nós decoramos. Sim. E o que a gente aprendeu com esse movimento de decorar? Poucas coisas. A gente aprende quando a aula é interessante, quando o professor é carismático, quando o professor tem essa sensibilidade de passar o conhecimento e trazer para a realidade do aluno de acordo com a faixa etária dele. Eu acho que falta, assim, pegando a minha experiência de estudo, eu sempre observava e sentia falta dessa percepção, dessa sensibilidade dos professores. De trazer um pouco de humor, de trazer um pouco de carisma mesmo, para atrair o aluno. Porque realmente tem matéria que, dependendo da forma que é passada, fica chata. Sim. E aí o desinteresse já acontece naturalmente. É automático. E vocês estão com um podcast, e o Bookcast, já fui até entrevistada por eles. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse novo veículo de comunicação e se vocês acham que esse tipo de veículo aproxima mais os alunos, causa mais interesse pela literatura. O interessante é que quando nós idealizamos o podcast, trouxemos aqui para a empresa, porque essa questão é pioneira. São pouquíssimos podcasts que são patrocinados por uma empresa. Poucas empresas acreditam no conteúdo e investem no conteúdo. Então, quando eu trouxe com o Rafael o podcast aqui para o e-book, nós fomos recebidos de braços abertos. Ai, que legal. A empresa queria muito um podcast gerando conteúdo através do catálogo. Isso é fundamental, porque uma empresa de audiolivros tem um catálogo imenso. Aqui no e-book nós temos mais de 10 mil livros. Mais de 10 mil obras no catálogo. Então nós escavamos esse catálogo e comentamos, tecemos opiniões embasadas, claro, no nosso conhecimento para dar uma guiada, dar uma facilitada na leitura e abrir discussão. Porque não é a nossa proposta ensinar literatura puramente para as pessoas, é fomentar discussões. Então, o nosso podcast serve para isso. Serve para te indicar uma leitura. De repente, você está num estado de espírito que você quer ler uma aventura. Nós temos dicas. Você quer ler um romance. Você quer ler um livro religioso. Nós temos dicas. Que nós temos, afinal, 2 programas. São 2 podcasts, né? Um é só de sugestões, que é o Recomenda, e o outro que é mais longo, com um debate.
E de fato, como o Mário falou, nossa intenção era propiciar o debate. Entendi. E que é importantíssimo na hora de você lê para isso, né? Você não lê para decorar aquele livro, ou pelo menos não deveria, né? Você não deveria ler para decorar aquele livro, você deveria ler para ter contato com uma outra visão de mundo, ter contato com outras questões, outros problemas, outras pessoas, e com isso você levantar debate sobre a tua vida, ou aquilo ao teu redor, aquilo que você gosta ou desgosta. Né? Também não é problema nenhum você não gostar de um livro, tá? Exatamente, não é problema nenhum. Tem que debater, tem que ter argumentos. Não é só, não gostei, pronto, joga fora. Não, tem que debater. Por quê? Por que não gostou? Claro, e desde a pós-graduação, porque enquanto o Rafael fazia o doutorado, eu fazia o mestrado, então nós somos colegas desde antes da pós-graduação, porque você já visitava lá o centro de estudos na faculdade, e nós já pensávamos num podcast. Por quê? Nós dois sempre chegamos à conclusão que a educação ela deve ser acessível, o conteúdo deve ser acessível a todos. O conhecimento ele não pode ficar estagnado em um lugar só. Então, juntou o útil ao agradável. Tá aqui no e-book produzindo todo esse material. E é muito interessante a gente ver que outros podcasts estão fazendo algo parecido nas suas outras áreas. Então, você é aluno, vamos supor, ou teu filho, tua filha, namorado, primo, etc. É aluno, tá com dificuldade de sair em história, vai achar um podcast ajudando em momentos históricos, vai achar. E com pessoas competentes, com profissionais ali debatendo. Não é só uma conversa de achismo. Exatamente. É levantar um debate de verdade, um debate que ensine, que leve essa pessoa a, de novo, vou dizer, tomar contato com outra visão de mundo, com uma outra forma de ver as coisas à sua volta. Eu sou um entusiasta do podcast. Eu acompanho 40 podcasts. Nossa. Não, e é gostoso, porque ouvindo, você está ouvindo, você pode estar também resolvendo suas coisas, mas ouvindo, e está entrando, o conhecimento está entrando, as informações estão entrando. É importante mencionar, existe uma pesquisa. Sim. Tem já alguns anos, eles têm que fazer uma nova, mas enfim, eles descobriram justamente isso. A maior parte dos ouvintes de podcast ouve enquanto está fazendo algo. Ou está simplesmente no ônibus, metrô, carro, indo para algum lugar, né, bota lá para tocar no carro via Bluetooth, no rádio, ou tá em casa trabalhando, tá lavando louça, tá varrendo o chão, sei lá, enfim. Então, sim, o podcast ele é acessível e ele tá aí para passar essas informações importantíssimas. Apesar de nós sermos patrocinados pela empresa, o nosso podcast é gratuito. Sim. O nosso aplicativo da empresa, o YouBook, você ouve todos os podcasts gratuitamente. Existem livros gratuitos para você ouvir. Se você deseja se tornar um assinante, você se torna um assinante. É tão barato quanto pagar Netflix. É uma gama de informação disponível Exatamente. para todos. Você, Patrícia, gravou conosco uma série de 12 livros. Então, imagina, você pagando conteúdo equivalente a esses programas de streaming de filmes, você tem acesso a livros ilimitados. Você pode ouvir os 12 livros da Patrícia de uma vez só. São incríveis. São incríveis. A gente debateu no nosso podcast. Escute o nosso podcast. Exatamente. Veja o tipo de debate que surgiu do livro. Exatamente. Foi um debate muito interessante. Então, é gratuito, é acessível. Você pode alcançar esse conhecimento. Isso. Meninos, estamos terminando a entrevista. Eu quero uma entrevista 2. Não, vocês vão voltar depois aqui no Multi de Multiplicar. Eu quero pedir para vocês deixarem, cada um deixar uma dica literária bacana e os contatos de vocês. Eu vou deixar também os contatos embaixo aqui desse vídeo, gente. Começa aí, mestre. Primeiro mestre Splinter. Depois o Doutor Estranho. Gente, de literatura eu queria deixar uma dica do Yasunari Kawabata, Mil Tsurus, que é uma obra fantástica, uma delicadeza. É uma obra japonesa, se passa no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e tem um tema muito interessante, porque tem uma lenda japonesa que diz que se no prazo de um ano você dobrar 1000 tsurus, que é aquela gaivotinha, você tem um pedido realizado. Então vale muito a pena. E você, Rafa? Quero isso. Também quero. E você, Rafa? A versão japonesa, o gênio da lâmpada. Adorei. Você esfrega a garça, né? Aí ela, puf!
Eu vou deixar como dica um dos últimos livros que eu li, que é da escritora africana, né, Chimamanda, da Nigéria. No Seu Pescoço, um livro de contos dela. E, olha, é maravilhoso. Você quer justamente ver a visão do outro, tá lá. Você vai sentir aquelas pessoas lá nas suas vidas, ou os africanos em diáspora nos Estados Unidos. É impressionante. Como ela consegue em formas... Pois é, a minha receita do poética de hoje. Ó, é muito interessante, tá? Muito interessante. São contos breves. O maior conto, se não me engano, tem 25 páginas. Ou seja, curtinho. São 12 contos. E é espetacular. Um para cada mês do ano. Maravilha! E o contato de vocês aí? Você acha a gente no Instagram, no Twitter, por exemplo, pelo menos a mim, como @mmfelix no Twitter. No Instagram é Felix Literatura e no YouBook é @YouBookApp. Vocês me acham no Twitter Otati, que é meu sobrenome, OTTATI. E no Instagram é o rafa.lit. Ele é professor de inglês também. Então. Sim, sou professor de inglês também. Instagram. Eu sou professor de latim, ok? Instagramos. Meninos, muito obrigada. Aqui, ó, tem um momento pra... Você não acabou de falar, não? O contato acabou? Não, o contato acabou. Me segue, ó, me sigam. Sigam. E aqui tem um momento plaquinha, que eu peço para os convidados deixarem as suas escritas aí nas plaquinhas, que é uma palavra positiva para ecoar na cabeça das pessoas, uma palavra que tem a ver com o que a gente falou aqui, ou então uma palavra importante para vocês. Então vamos lá com ecos? Imagine essa palavra com eco na sua cabeça agora. Empatia. Sua é qual, Mário? Superação. Olha, adorei, gente. É isso. Não tenham medo. Procurem a literatura. Não tenham medo. Não tenho medo. Meninos, muito obrigada. Amei. Dá a mão, Rafa. Ai, Gente, antes de terminar o programa, não posso deixar de falar do apoio incrível que o Multi de Multiplicar está tendo. É uma parceria incrível com marketing digital. Juliane Souza, uma excelente profissional. Os contatos da Juliane estão aqui embaixo. Então, hoje nós sabemos como é importante a gente utilizar o marketing digital para fazer com que os nossos negócios na internet cresçam. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a Juliane Souza. Um beijo, Ju. Obrigada pela parceria. E é isso, gente. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal Multi de Multiplicar. Meninos, muito obrigada. Espero todos vocês. Multi de Multiplicar, o passe livre para as coisas boas. Tchau! Beijo!